do Senhor a todos, irmãos e irmãs. Hoje eu vim aqui, eu quero estar compartilhando com vocês uma parte da Bíblia que eu tirei. Devido a uma situação que aconteceu hoje, eu fui dobrar meus joelhos, fiz uma oração e pedi para que o Senhor falasse comigo através da sua palavra. E então eu tirei Provérbios 26. E eu gostaria de compartilhar com vocês, porque muitos podem estar passando pela mesma situação. E às vezes a gente não tem força de estar orando, de estar pedindo uma palavra para Deus, como muitas vezes falaram com a minha alma através de um vídeo, através de uma palavra tirada pela internet. Eu creio também que Deus pode estar falando com a alma de vocês também, como falou com a minha, através dessa palavra. Provérbios 26. Versículo 1 a 28, Então eu vou estar lendo para os irmãos, brevemente, rápido, e vou estar passando a explicação que Deus tocou no meu coração. Como a neve no verão e como a chuva na seca, assim não haverá ao louco honra, Então aquele que não está no caminho do Senhor, aquele homem mau, de forma alguma cabe honra a ele, O Senhor abomina, o homem mau, Versículo 2. Como o pássaro, o vaguear, como a andorinha, o voar, assim a maldição sem causa não virá. O açoite é para o cavalo, o freio é para o jumento, e a vara é para as costas do tolo. Então, assim, toda maldição, ela tem uma causa, Como disse aqui na palavra, toda maldição ela vai ter uma causa. Nem, toda prova é uma maldição, mas toda maldição ela tem uma causa, porque tudo que aqui se faz, aqui será cobrado. Nosso Senhor cobrará, aquilo que a gente faz. E Deus, aqui diz, que Deus castigará, aquele que faz a maldade. Não passará em vão, Então será castigado. Versículos 5, 4 e 5. Não respondas ao tolo segundo a sua estultícia, para que também não te faça semelhante a ele. Responde ao tolo segundo a tua estultícia, para que não seja sábio aos seus próprios olhos. Então, o que está dizendo? Para você não abrir tua boca, para falar, para bater boca, para discutir. Não seja igual ao tolo, não abra tua boca para discutir, para falar. Ou muitas vezes, quando a gente pega alguém falando de alguém, nós vamos ver isso mais para frente, nesta mesma parte da Bíblia, a gente se juntar para estar falando, não vamos ser igual a eles, E não vamos querer mostrar nossa sabedoria, ser sábios, mostrar, sou sábio, eu vou falar, não. Assim nós vamos estar sendo muitas vezes pior do que eles, Então vamos ter sabedoria e com a sabedoria venhamos a nos calar e deixar que, como disse no versículo anterior, que Deus, Ele sim cobrará, Nada passará em vão. Versículo do 6 ao 9. Como cortar o pé é beber veneno, é mandar mensagem pela mão de um tolo. Como as pernas do coxo que pendem frouxas, assim é o provérbio na boca dos tolos. Como o que arma afunda com pedra preciosa, assim é aquele que concede honra ao tolo. Como o espinho que entra na mão do bêbado, assim é o provérbio na boca do tolo, Então não seja tolo, se cale. Não queira ficar debatendo, As palavras do tolo, elas não têm firmamento. Uma hora elas vão cair. Não gaste as suas palavras com o tolo, querendo mostrar, que você tá certo. Não, Pois você estará só dando corda, para ele, para que ele se engrandeça, para que ele se sinta honrado, para que ele cresça em cima de você, Então, se cale, Do versículo 10. Os grandes molestam a todos e alugam os tolos e transgressores. Versículo 11. Como o cão torna ao seu vômito, assim o tolo repete a sua tolice, Então os grandes, aqueles que se sentem, aqueles que se acham poderosos, que eles usam os tolos, os transgressores, para poder estar muitas vezes atingindo outras pessoas, para eles passarem por bons samaritanos, Então os grandes, através dos tolos,
eles atingem aqueles que ele quer atingir a todos, né? Eles não medem esforço para humilhar, né? Para machucar, para maldizer o outro, né? Versículo 12. Tens visto o homem que é sábio aos seus próprios olhos? Podes esperar mais dele do que do tolo? Então, o que está querendo dizer? O que o Senhor tocou no meu coração? Que disse que aquele que se acha sábio, aquele, né, que quer se pôr para frente, que quer mostrar, que quer falar, ele está sendo pior do que o tolo, né? Ele quer impor sua sabedoria, mas na verdade aquele que é sábio, ele se cala, né? Perante o tolo, perante uma acusação, perante uma calúnia. Então, que nós venhamos a nos calar hoje. Que nós não venhamos discutir aquele mostrar que a gente está certo. Vamos deixar na mão do Senhor. Ele sim mostrará, né, vai colocar por terra, porque como disse, a palavra do tolo ela não tem firmamento, uma hora ela vai cair, né? Mas isso não cabe a nós, né? Que nós venhamos a ser sábios e não querer demonstrar a nossa sabedoria, mas que nós venhamos a nos calar através da sabedoria que Deus nos concede, né? Versículo 13 ao 16. Diz o preguiçoso: um leão está no caminho, um leão está nas ruas. Como a porta gira nos seus gonzos, assim o preguiçoso na sua cama. O preguiçoso esconde a sua mão no peito e cansa-se até de levá-la à sua boca. Mas o sábio, mais sábio é o preguiçoso a seus olhos do que 7 homens que respondem bem, né? Então, o que está dizendo aqui? Aqui é um exemplo, né? Está citando um exemplo sobre aquele que só enxerga o outro, né? No caso aqui, o preguiçoso, apesar dele ter todos os seus defeitos, as suas falhas, né? A sua preguiça, não ter coragem nem de levar a mão à boca para comer, mas ainda assim ele se acha mais sábio, né? Do que 7 homens juntos que dizem o bem, que dizem a verdade, que não tem a preguiça, né? Então é um exemplo, que nós venhamos a enxergar nós e deixar que o do outro Deus vai cuidar. Venhamos olhar os nossos defeitos, as nossas fraquezas, as nossas falhas e melhorar nós. Que do próximo, aquele que te fez mal, aquele que te apontou, aquele que falou uma mentira, que te caluniou, então dele o Senhor vai cuidar, que nós venhamos a cuidar apenas dos nossos erros. Versículo 17 ao 19. O que passando se põe em questão alheia é como aquele que pega um cão pelas orelhas, como o louco que solta faíscas, flechas e mortandades. Assim é o homem que engana o seu próximo e faz isso por brincadeira, né? Então, quando a gente pega um cachorro pela orelha, o que ele vai fazer? Ele vai morder, tentar morder a gente. Então é assim. Assim, é aquele que, né, se intromete na vida dos outros. Se intromete como? Quer falar mal, quer julgar, quer apontar, quer causar intriga, né, quer caluniar. Ele vai estar entrando, vamos assim dizer, ele vai estar colocando fogo, né, lenha na fogueira, para poder criar uma briga, criar uma intriga, né? Então, quando falamos da vida do outro, quando ficamos de intriga, de fofoca, né, isso vai sobrar para quem está falando, uma hora vai chegar para quem está falando, né? O cão, ele se vira e ele morde, então tem uma reação. Tudo que a gente faz, tudo que a pessoa fala, ela vai ter de volta para ela, né? Nada que a gente faz aqui fica em vão. Tudo que se planta, colhe. Que venhamos a plantar o bem para colher o bem, né? E aquele que planta o mal, infelizmente, ele colherá o mal, né? Versículo 20 ao 25. Sem lenha, o fogo se apagará, e não havendo provocador, cessará a contenda. Como o carvão para as brasas e a lenha para o fogo, assim é o homem provocador, que acende para acender as rixas. As palavras do murmurador são as palavras do espancado, e elas descem ao mais íntimo do ventre. Como o vaso de barro coberto de pó de prata, assim são os lábios amistosos que ocultam um coração maligno. Aquele que odeia dissimula com seus lábios, mas no seu interior encobre o engano. Quando te suplicar com voz suave, não confies nele, porque abriga 7 abominações no seu coração, né? Então, muitas vezes a gente
dar ouvidos a uma pessoa, ela vem falar da vida da outra pessoa, ela vem colocar uma intriga, ela vem falar alguma coisa, mas só que ela não vem com cara de lobo, né? Ela vem com cara de cordeiro, ela vem com palavras bonitas, ela vem com a voz suave, né? E a palavra que ela fala desce pro coração, e ali começa a gerar intriga, né, entre as pessoas, e toda palavra que é lançada de maldição, ela causa destruição quando ela desce pro coração, né? E essas pessoas que são usadas, né, pelo inimigo para estar apontando, para estar julgando, para estar maldizendo a vida do outro, né, elas não vêm como lobo, elas vêm como cordeiro, elas vêm com voz suave. Então, sem você perceber, o que elas estão dizendo vai descer ao seu coração, mas que nós venhamos a ficar firmes, atentos na palavra do Senhor, a estar orando, a estar buscando ao Senhor, para que isso não aconteça, que venhamos pedir para o Senhor o discernimento, que venhamos nos afastar de pessoas que gostam de ficar falando dos outros, que gostam de ficar fazendo intrigas, né? Porque nós não estamos aqui para julgar ninguém, né? Como diz, nós estamos aqui para amar, orar e respeitar, né? Então, que nós venhamos a nos afastar e a orar e entregar na mão do Senhor, porque a palavra dele diz que quem se encarregará da justiça é Ele. Que não venhamos debater se alguém vir falar da nossa vida, que nós venhamos a nos calar, se alguém vir falar da vida dos outros, que nós venhamos a nos afastar, para não estar, né, junto ali, colocando lenha nessa fogueira, falando da vida dos outros, porque isso é um mal, né, a gente cuidar da vida do irmão, isso pode destruir vidas, destruir lares, né? E essas pessoas que gostam de difamar, de acusar, de brigar, que nós venhamos ter cuidado, né, com essas pessoas, com essas palavras bonitas. Versículo 26 ao 28. Cujo ódio se encobre com engano, a sua malícia se descobrirá na congregação. O que cava uma cova cairá nela, e o que remove a pedra, esta cairá sobre ele. A língua falsa aborrece os que ela aflige, e a boca escorregadia causa a ruína, né? Então, o que está dizendo aqui? Vamos ter cuidado, porque nada fica encoberto nessa terra, né? Como diz aqui. Na congregação, se descobrirá na congregação. O que é? Muitas vezes pode não ser aqui, mas e no dia do juízo final, o Senhor vai julgar, não vai ficar encoberto, nada fica encoberto aos olhos do Pai, né? Tudo que a gente faz, tudo que a gente fala, né, vai ser julgado. Então vamos tomar cuidado. Você que, né, muitas vezes fala da vida de alguém, gosta de ficar com intriga, com fofoca, né? Vamos aproveitar que Deus ainda, Ele tá avisando, Ele tá falando, vamos parar com isso não é legal, isso não é bom, né? Pra gente poder se policiar, se vigiar, pra gente não tá fazendo isso, porque como diz aqui, a língua falsa, ela aflige, né? Ela aborrece aquele que ela tá afligindo, né? Faz mal para aquele que ela tá falando, causa ruínas, né? Tá dizendo aqui, causa ruínas, pode acabar com uma vida, uma palavra maldita que você fala que não é verdade da vida do seu irmão, que você está se intrometendo num assunto que muitas vezes não te diz respeito, porque não te diz respeito à vida do teu irmão, né? Deus ensina nós a orarmos pelo nosso irmão e cuidar e enxergar a nossa vida, né? Então, venhamos a nos policiar quanto a isso, e aqueles que estão sendo atingidos, afligidos, esperem somente no Senhor, descansem no Senhor, porque como diz a palavra, o que abre a cova nele cairá, na cova cairá. Então aquele que está falando, o Senhor não vai deixar coberto, né? Vai cair sobre ele, vai recair sobre ele. Que venhamos somente a confiar nas palavras do Senhor, estar firme nos seus mandamentos, né? Buscando, orando, jejuando, louvando, glorificando, e assim Deus fará por nós, Deus cobrará por nós, né? E Ele colocará a verdade sobre a mentira, porque como disse aqui na palavra, a palavra do tolo, ela não tem firmamento, ela vai cair por terra uma hora, né? E a verdade, ela sim irá sobressair sobre a mentira. Tá bom? Eu deixo essa palavra com os irmãos, assim como ela falou comigo, ela abriu meus olhos em muitas coisas pra gente vigiar, a gente tomar cuidado e a gente não se afligir, né? Muitas vezes quando aqueles estão falando da nossa vida, estão nos apontando, nos acusando de muitas coisas que não são verdade. E assim Deus, Ele vai agir por nós. Amém? Essa é a palavra que eu deixo para vocês hoje. Eu sou muito grata a Deus pelo dia de hoje. Nunca esqueçamos de agradecer a tudo que Deus faz pra gente, né? Mesmo que muitas vezes para nós seja ruim, mas nada do que Deus faz é ruim. Tudo que Deus faz é bom. Amém? Fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém.